Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor, o seu podcast em saúde. Lembre-se, já compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que isso possibilita a gente continuar o nosso trabalho. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio maravilhoso para você do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde. Afinal, informação é o diamante da prevenção. A gente sabe que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre checadas, nem sempre tão boas. E o nosso propósito é justamente o contrário, levar para você informação checada. Portanto, já se inscreva no canal, siga-nos em todas as redes sociais para que a gente continue a entregar a você o nosso propósito. E como a gente faz isso? Trazendo aqui autoridades em cada uma das áreas que a gente discute. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a Juliana Mauri, biomédica, pesquisadora, hoje gerente do Núcleo de Pesquisas do IBCC e também fundadora da Lifetime, que vai aproximar então o pesquisador do paciente. Ela vai contar aqui pra gente a história desse trabalho maravilhoso. Juliana, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-la aqui. Vamos dividir informação. Eu que agradeço a oportunidade. Falar de pesquisa clínica para mim é uma honra, né? Eu sou uma grande entusiasta da área porque acredito muito, né, no benefício de que a gente pode ajudar pessoas, né? E quando a gente fala, né, do propósito do Pode Doutor, que é trazer informação, eu acho que vem muito de encontro àquilo que a gente está aqui hoje, né? Acredito muito no universo, né? Então a gente está aqui para poder falar de informação, falar de equidade e falar de pesquisa para as pessoas que sabem, né? E aquelas que não sabem, e tá tudo bem. Exatamente. Juliana, seja bem-vinda novamente. Para você de casa, hoje a nossa conversa vai ser sobre pesquisa clínica. Conte um pouco para nós e para o pessoal de casa como que funciona um trabalho científico no Brasil. Lembra que a gente está falando aqui com leigos, com Sim. médicos também, mas vamos ser bem claros, explicando o que o Moisés perguntou em primeiro, bem específico, bem simplesmente, o que é pesquisa clínica, o que é o estudo científico, né, Moisés? Cada uma dessas palavras, o que significam na prática, Sim. né? Explique para nós, por favor. Bom, a pesquisa todo mundo já foi em uma farmácia, vai em uma farmácia, precisa de um remédio, né? Então, a pesquisa clínica, o nosso trabalho é fazer a construção da bula daquele remédio, né? É garantir que aquela dose que a gente vai tomar vai servir para aquela dor que a gente tem ou para fazer determinado tratamento, que a gente vai ter determinados eventos adversos e como que a gente pode tratá-los, né? Isso se inicia dentro de uma universidade? Isso, a gente inicia a pesquisa dentro de uma universidade, né, ou dentro de normalmente na universidade, onde a gente tem a descoberta de moléculas, e aí a gente está falando de pesquisa in vitro, né, feito essa descoberta, a gente parte para análise em animais, e aqui eu gostaria muito de ressaltar que não há nenhum tipo de maltrato com esses animais, né? A gente não faz pesquisa com animais domésticos, né? Então são animais que precisam, que são bem cuidados em grandes biotérios para que a gente consiga avançar com a ciência, né? Feito isso, a gente enxerga que aquela droga estudada ou aquela medicação, isso foi estudada, a gente vai seguir para uma fase clínica com o paciente. Daí saiu do animal, vai passar para o ser humano. Isso, passa para o ser humano, onde são verificadas 4 fases, né? A fase 1 são com pacientes sadios. Aqui vale ressaltar que não entra a oncologia. Para a oncologia já tratamos pacientes, né, com câncer. A fase 2, então a gente passa para a questão de tolerabilidade da droga, o quanto que eu preciso daquela miligramagem para tratar o paciente, e a segurança. A fase 3 também para a gente adquirir coletar todos os eventos adversos. Os eventos adversos são náuseas, dores de cabeça, né, tudo aquilo que a gente pode vir a ter com a droga. E feito isso com a medicação, né? E feito isso, a fase 4 já é comercialização da medicação. A gente ainda permanece coletando os dados, porque a gente amplia, né, a quantidade de pacientes que estão utilizando daquela medicação para a gente fazer as validações. O tempo decorrido,
Entre uma pesquisa que se começa in vitro dentro de uma faculdade para descobrir a molécula, passar para o segundo estágio, que é aplicação em animais, e terceiro, aplicação em humanos. Qual que seria o período real e o período ideal? Hoje a gente fala em 20 anos, mais ou menos. 20 anos. 20 anos. O real, o que acontece? É o real. Você que tá aí, todas aquelas medicações que você, ou drogas que você vê na farmácia, então passaram por esse processo. Desde lá da aspirina até medicações muito mais complexas para oncologia. Então, você pensa que aquilo apareceu ali pela indústria farmacêutica, então são envolvidas equipes gigantescas, profissionais das qualidades mais acadêmicas possíveis. Então, uma medicação de qualidade que chega... Por isso que também o custo... Às vezes o cara pensa, para produzir aquele comprimido gasta-se 10 centavos de real. E é verdade, o custo da matéria-prima. Mas e a pesquisa? Sim. A pesquisa custou, às vezes... Bilhões. Dá pra falar em bi, né? Hoje 7 bilhões para uma medicação está na farmácia. Uma média. Então, 7 bilhões. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa dizendo, não, mas não é possível custar R$300 uma caixinha de, sei lá, de minoxidil. Mas e a pesquisa que se envolveu também tem que estar naquele custo, isso é óbvio, né? Isso é uma questão simples de mercado. Então, pensa que todo o gasto que foi feito, o investimento naquilo, também que tem que ser cobrado ali naquela... Depois, com o tempo, claro, vai se diluindo, deve ir mudando isso. Mas olha a energia que se envolve, isso nós estamos falando só da parte do orçamento. Sim. Além dos profissionais envolvidos em cada um desses processos. Então, todas aquelas medicações da farmácia, do hospital, das clínicas, passaram por esse processo. Sim. E hoje, então, no Brasil, você tem cerca de 20 anos para cada um. Isso. Para a gente ter a certificação, né, da Anvisa, para essa medicação estar liberada no país, a gente precisa que a pesquisa clínica ocorra dentro do nosso país. Por isso que é importante que a gente fomente a pesquisa clínica, né, cada vez mais. Qualquer pessoa, né, pode ir atrás, buscar a oportunidade terapêutica e buscar um novo tratamento disponível, né, para aquela sua doença. Só que deve ter uma dificuldade muito grande. Não entendi agora, repete essa parte. A dificuldade é encontrar, né? Então, hoje a gente tem, para que uma medicação, né, para que uma pesquisa clínica ocorra, ela precisa de um centro de pesquisa clínica, né? E hoje existe em oncologia, em oftalmologia, em cardiologia, todas as medicações, elas precisam de uma pesquisa clínica. E dermatologia também, por exemplo. Estética também, sim, por exemplo. Não é só para doença, o batom, né, que a gente usa, isso, a base que a gente passa no rosto, o shampoo que a gente usa, precisa de uma pesquisa, né? Sim. Então, a gente precisa de voluntários. Que passa por essas fases também. Passam por todas as fases. E a gente precisa de voluntários para que isso aconteça, né? Voluntários por quê? Porque ninguém obriga ninguém. Esse é um ponto muito relevante, né? Se alguém te obrigar a algo para uma pesquisa, fuja, porque isso não é uma pesquisa clínica. Então, são voluntários. São voluntários. Não tem também nenhum ganho também. Não tem ganho. No Brasil, a gente não tem... Isso, a gente Brasil, tem uma lei que não proíbe. pode pagar ao paciente, mas existe uma determinação de que todo o custo que esse paciente venha a ter com alimentação e transporte seja reembolsado. Então alimentação e transporte pode. A gente reembolsa, não é pagamento, é reembolso, tá? Fora do Brasil tem incentivo para voluntários. Existe, sim. Incentivo, né, financeiro, a pessoa recebe para fazer. Sim. Mas daí não é voluntário, sim, né? Sim. Mas é que ele se candidata para tal, né? Exato. Porque, por exemplo, se a gente for pensar num paciente que está se candidatando para fazer um estudo de fase 1 de dermatologia, né, por exemplo, a ciência precisa daquele voluntário, claro, né? Claro. Porque ele pode ficar com uma mancha no rosto, ele pode... porque você não sabe, ele não sabe ainda se deu certo ou não. Exato, né? Os estudos, quando vêm ao Brasil, dificilmente a gente ainda recebe estudos de fase 1 pela cultura, né? Peraí, você falou uma coisa legal agora. Então, os estudos que vêm ao Brasil, porque também essa demanda dessa pesquisa, ela também é trazida de empresas não brasileiras. São, né, empresas globais. A maioria das pesquisas são de globais ou são... São indústrias farmacêuticas globais, tá? Existem também as nacionais, que são muito bem feitas e muito bem estruturadas. Seguem o mesmo rigor. O mesmo ritmo. Sim, mesmo rigor. até se eu, Juliana, né, for fazer uma pesquisa, eu vou seguir o mesmo rigor, o mesmo padrão, as mesmas exigências que um estudo global. Então, quando você tem uma droga, uma medicação nacional ou internacional, elas passaram pelo mesmo crivo, foi difícil igual, ao mesmo tempo, não houve nenhum tipo de benefício. Né? Não, tá bom. nenhum.
Tá? Então, esse estudo, ele ocorre no mundo. Esse estudo, o Brasil é contemplado, né? Então, a gente tem aí uma análise estatística que diz que eu preciso, para validar aquela droga, 300 pacientes no mundo. E pro Brasil, a gente vai trabalhar com 50. Vamos pensar num estudo de oncologia, tá? Eles selecionam os centros de pesquisa que têm capacidade técnica, que tenha aquele paciente, né, que tenha equipe, que tenha confiabilidade dos dados para conduzir aquele estudo clínico. Feito isso, a gente passa por um processo regulatório do estudo, então a gente submete esse estudo para análise da CONEP, que é a Comissão Nacional de Pesquisa, né, a base da CONEP fica em Brasília. E a gente tem os CEPs, que são os comitês de ética em pesquisa locais das instituições, né? O que eles analisam? A transparência, né, e a responsabilidade com o paciente, né, com o participante de pesquisa. O que é mais analisado neste processo? Não é analisada a parte técnica, porque isso é da Anvisa. Com os comitês de ética é analisada a parte ética. Se aquele paciente, se o termo de consentimento está bem descrito, está tudo explicado, se tem todos os riscos e benefícios, porque a gente pode falar assim, olha, não tem risco nenhum. Eu tô mentindo e eu não posso mentir, né? Se há um paciente que numa fase anterior morreu por aquela droga, eu preciso avisar que há o risco de morte. É pequeno? É. Mas a minha transparência, né, a transparência do estudo, requer que eu passe isso para o paciente. E então, isso é tudo regulamentado. Tudo regulamentado, aprovado. O paciente, quando ele é convocado para um estudo clínico, a gente assina esse termo de consentimento, que são 2 vias. Ele fica com uma via, nós, como centro de pesquisa, ficamos com outro. Por que o estudo é tão caro, Juliana? Porque é possível da gente diminuir esse custo? Sim. Porque hoje, para a gente localizar os pacientes que precisam para aquele estudo... Que se encaixem naqueles critérios. E aqui não é uma seleção do que, você é meu amigo, você entra ou você não. Não, são critérios de segurança, né? Que indica que se você tem... né, o diagnóstico, e se você tem 12,1 de hemoglobina, por exemplo, e o estudo requer 12,2, você não pode entrar naquela medicação, porque eu posso te colocar em risco, né? O estudo não trabalhou com 12,1, né? Então é importante que a gente chegue a isso. Ou então também o resultado do estudo vai ser ruim, exato, né? Exato. E isso vai ser válido, não né? vai ser válido, porque é uma população a qual eu não estudei, sim, né? E aí é onde a gente coloca a Lifetime, né? Que é para tentar ligar essas pontas. É poder... então a Lifetime, que é a startup de vocês, ela vai então conectar o paciente que tem aqueles critérios, e às vezes são muitos critérios, exato, né? São muitos critérios. E o pesquisador, a instituição que procura avidamente esse paciente e muitas vezes não encontra. E isso aí provavelmente trava, às vezes, o andamento dessa pesquisa, desse estudo. Demora, né? Eu demoro. Então esses 20 anos vocês vão ajudar a reduzir. A gente consegue ajudar a reduzir. Esse é o grande objetivo, né? É a gente poder fazer com que o paciente que precise, né, do tratamento, ou o médico que precise de uma nova oportunidade, né, terapêutica para o seu paciente, ele consiga buscar isso através de protocolos de pesquisa. E de que maneira vocês conseguem aproximar todas essas partes envolvidas? O aplicativo, ele traz de uma forma rápida e objetiva, porque a gente sabe a necessidade de agilidade, né, desse atendimento. Então, o aplicativo, ele traz até 5 critérios de inclusão e 5 de exclusão. Então, né? Você pode citar algum deles? De estudos, por exemplo. De critério de não, mas inclusão. cada pesquisa, entendeu? Vai ter os seus critérios mas vamos específicos. Pegar, por exemplo, um estudo mas dá exemplos práticos, acho que isso como câncer de mama triplo negativo. Então, lá eu vou dizer que eu quero um paciente com câncer de mama triplo negativo, que ele não tenha sido tratado previamente, porque é uma primeira linha, né? Que não tenha sido feito radioterapia. Com tal idade. E que há 18 anos, né? Então, a gente precisa que seja maior de 18 anos. E que tenha um ECOG, que é a performance dele, né? De 0 a 1. Então, eu preciso desse perfil de paciente.
Os outros 20 critérios que o protocolo pede, eu vou analisar depois. Eu só preciso que esse paciente chegue. Você só faz um filtro para aumentar a sua base de dados. Para aumentar a minha base, na verdade, para poder trazer esse paciente para o centro de pesquisa, né? Porque aquele estudo requer aquele perfil de imediato. E a gente quer fazer com que o médico, né, falar para médicos que não trabalham com pesquisa, né, que estão lá nas suas UBSs, que estão dentro de grandes ambulatórios, principalmente SUS, que a gente sabe que é onde ocorre a maior fragilidade, e a gente consiga trazer essa oportunidade de tratar. Né? Então, a Lifetime, ela vem para... E no privado também, né? Não, no privado sim, com certeza. Muito. A gente trata pacientes privados. Claro. É que a gente sabe que o gargalo, né, acaba tendo a maior necessidade no SUS. E aí você pode me perguntar, Juliana, e no privado, qual o benefício, né, que um médico teria de encaminhar o seu paciente? Né? Porque a gente sabe que tem esse zelo também, do paciente ser, né, do médico. O médico, ele vai ofertar o melhor para o seu paciente. Claro, esse é o ponto. Ele vai também estar atualizado, né, sobre o que tem de melhor, porque esse vínculo, ele sempre acontece. O médico, ele não perde seu paciente, né? Tem esse acompanhamento. E a gente consegue fazer com que a ciência, né, com que a vida daquele médico também se torne mais prática, sabendo que pode tratar de algumas uma ferramenta a mais para ele conseguir oferecer para o paciente, sim, sobretudo em algumas patologias que não são tão habituais, que a pesquisa, sim, vai conseguir ajudar muito. Mas voltando ao aplicativo. O aplicativo chama Lifetime. Qualquer, já está em funcionamento. Sim, está em funcionamento. Onde que pode baixar? Pode baixar na Apple, pode baixar ou na Samsung, que eu esqueci o nome. Na Android, né? Android. Pode baixar em todas as plataformas, pode estar também entrando pelo site, lifetimepc.com.br, lá a gente tem os links para download. A gente está em constante aprimoramento, né, do aplicativo, da plataforma. A gente vai expandir, a gente quer crescer. Quanto tempo já existe a Lifetime? A Lifetime existe há 2 anos e meio, né? Mas há 8 meses aí que a gente vem investindo fortemente em mídias, em querer chegar aonde a gente precisa, né? Aonde estão os gargalos. E ajudar cada vez mais gente, ajudar a pesquisa, ajudar ter uma disponibilidade bem maior, melhor e até mais barata para aquele que é o usuário final, né, Moisés? Que a gente sempre fala aqui, que é quem? É o paciente. Né? Então, isso é o mais importante. Sim. Fazer com que o paciente saia ganhando, e isso também não deixa de ser informação, que é o nosso propósito. Para você que aí é profissional de saúde, e eu também não sou médico, talvez, né? Porque você pode ter o fisioterapeuta que tenha uma técnica nova, um respirador novo. Um fono. A gente tem insumos, né? A gente tem as questões também de dispositivos médicos, né? Que aí você tem os respiradores, você tem agulha, método diagnóstico. Método diagnóstico. Então, vamos bem amplo, né? Não, mas tudo, né? Tudo precisa de uma validação, né? Tudo. Para você fazer um hemograma numa máquina nova, você precisa dessa liberação da Anvisa, você precisa ter estudos que comprovem, né, que aquela máquina é eficaz, vai trazer a eficácia que você precisa. Na balança de aceitação, tem mais aceitação por parte dos pacientes, das pessoas que estão querendo se voluntariar, ou seja, por motivos de querer ajudar ou por motivos para se ajudar, e também, por outro lado, dos médicos ou instituições? Eu acho que... Qual que é o mais gargalos, né, Moisés? O que é mais difícil atingir? Eu acho que, assim, atingir os dois são difíceis, tá? Quando o paciente chega, né, ao núcleo de pesquisa, ali ele se sente acolhido, né? E ele tem a transparência do processo, mas esse paciente precisa chegar, né? Existem pacientes que se auto-voluntariam, né? E aí a gente faz esse relacionamento médico, mas hoje o nosso maior gargalo é o acesso à informação. As pessoas não sabem, né, que elas podem encaminhar esse paciente para um núcleo de pesquisa, seja a área terapêutica. Isso, esse é o ponto, né? Então, divulgar isso, né? A gente está aqui para isso, existe informação. Existe uma ferramenta disponível, eu não sei
como que funciona exatamente na parte do financiamento e tal, mas imagino que o médico que vai indicar não vai ter nenhum custo com isso, né? Não, exatamente. Não. Então, é que eu não gosto de usar a palavra grátis, né? Então, não sei... Não, é assim, todo o tratamento da pesquisa clínica, né, ele é custeado pela indústria farmacêutica. Isso, então é isso que eu quis. O paciente não tem nenhum ônus com o tratamento, o médico que encaminhar também não tem, tudo é muito bem acertado. Então, pro médico que indicou, pro funcionário que está lá recebendo, desculpa, pro paciente que está recebendo o melhor tratamento, não há custos, porque isso o orçamento é feito, bancado pela farmacêutica, pelo dono, responsável pela pesquisa, né? Então, olha isso. Então, muitas vezes não, provavelmente muitas pessoas deixam de ter um tratamento porque não acharam esse caminho. Então, parabéns aí pelo trabalho, né? Porque realmente é incrível, não, Moisés? Sim, você tá pegando uma dor que existe no mercado. Foi muito boa a tua... Você achou muito legal esse calcanhar de Aquiles. Não tem instituições públicas, ou se tem, não tem, acho que é a mesma efetividade que vocês propõem, e traz essa aproximação. Tem alguma área, especialidade médica, acredito que oncologia, mas pode citar outras que têm maior número de pesquisas? Hoje, claro, a oncologia é o grande case, né? A oncologia é uma área que trata dos casos de câncer, tá bom, gente? Aí você fala assim, mas é porque dá o maior dinheiro. Não, né? É porque hoje é o maior número da população que tem ou terá câncer, né? Então a gente precisa estudar para poder ser cada vez mais assertivo. E não, a indústria farmacêutica não tem a cura do câncer, né? Então a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Claro, precisa falar isso que aí. Isso não acontece. Nada de informação não checada, isso aí. Mas hoje doenças respiratórias, né? Então a parte de pneumologia, muito por causa do Covid, né? Que a gente sabe que deixou sequelas, então a pneumo é uma área que está crescendo bastante na pesquisa. Cardiologia é um carro-chefe também importante, porque as pessoas ainda morrem muito, né, de doenças cardiovasculares. Então, se elencar aí as principais, a gente pode colocar. Juliana, pela sua experiência, você consegue falar um pouco do como que foi essa corrida contra o tempo na Covid, com a sua experiência em pesquisa? Olha, a gente passou por muitos processos aí de descrenças da vacina, né, e ainda há, né? A gente identificou-se um vírus, né? E a gente precisava entender como combater aquele vírus. Eu, particularmente, não trabalhei com estudos diretos à Covid, né? Mas tive pessoas que trabalham comigo que estavam dentro desses estudos. E a gente, de fato, foi uma corrida contra o tempo. Foi um estudo em tempo real, né? Nunca na história houve uma vacina... a menor que a gente teve foi em 10 anos, Tão rápida, né? Foi muito rápida e muito assertiva, né? Então, todas as indústrias, né? As grandes indústrias da área de vacinas se muniram para poder estudar aquele vírus, né? Esse vírus da Covid e qual é a droga que... A medicação, né, a vacina que poderia combater aquilo. A gente ainda vive a Covid, né? A gente ainda vive a coleta dos dados desses estudos. Então, hoje, se a gente não tem a bula desta vacina, né? Mas a gente terá em breve estudos que mostram quais são os principais eventos adversos. Então, tudo aquilo que for falado até hoje... não passa de achismo, né? Sim. Assim, não, mas ele teve um AVC por causa que ele tomou a Covid ontem. Não, a gente ainda não tem como afirmar. Mas, de qualquer maneira, isso. como você disse, foi em tempo recorde. E foi ético, tá? A gente teve submissões. Então, a Conep se muniu para correr com as aprovações de estudos que eram direcionados à Covid. Então, a gente fez uma grande força-tarefa no Brasil para poder ganhar celeridade nesses estudos. Mas acho que quando você falou dos 20 anos ou dos 10 anos, acho que isso é mais ou menos sabido. Aí quando tem uma vacina que foi muito rápida,
isso acaba explicando o medo um pouco das pessoas. Sim. Né? Mesmo, como você falou, assertiva em muitos laboratórios, mas se o negócio realmente é feito em 20 anos e é feito em 2, acho que esse fato gerou muito medo e vambora, né? Precisou ser feito. Não, o medo, exato. O medo, só que o que a gente precisa garantir, né, é que todo o processo foi muito bem rigoroso dentro desses e anos. ainda está em andamento, não é que assim, acabou, não tem mais estudo. Não, os estudos, eles ainda Uma estão fase 4 correndo. Que vai durar mais alguns anos ainda. Eles estão em andamento, as coletas de dados estão sendo feitas, porque esse processo é bem rigoroso e tudo isso a gente vai ter que... todos esses estudos, eles são submetidos ao FDA, né? Que é a Anvisa dos Estados Unidos, o EMEA, né? Que é da Europa, a Anvisa do Brasil e assim todos os órgãos regulatórios de todos os países. Na plataforma da Lifetime, o voluntariado, a pessoa que quer se voluntariar, ela tem acesso a todas? A sua plataforma tem acesso a todas as pesquisas? Ou a grande maioria? Excelente pergunta. Sim, hoje a gente não tem acesso ainda a todas as pesquisas, porque a gente está nesse trabalho também de trazer o centro de pesquisa para dentro do nosso aplicativo, que é gratuito para colocar as pesquisas ali para a gente fomentar, né? Mas sim, ela vai ter todas as pesquisas, a gente pensa ainda... isso está disponível no Clinical Trials, mas é uma ferramenta em inglês, de difícil acesso, então a gente quer trazer tudo isso para dentro da plataforma do Lifetime. E a Lifetime também para o usuário, né? Que aí eu falo usuário, qualquer pessoa. Qualquer lado, A gente vai trazer informação, a gente não quer que as pessoas simplesmente, vai lá e aceita o estudo. Não. Quais são as perguntas que você pode fazer? Porque hoje o que você tem, né, como médico formado, toda a turma tem o seu grupinho lá, por exemplo, no WhatsApp. Vira e mexe, aparece lá alguém perguntando se alguém conhece algum voluntário. Esse é o método de hoje. Sim, sim. Então, incrivelmente, você realmente achou uma demanda super importante, muito assertiva, para evitar que essa questão aí de uma perguntinha dentro do WhatsApp seja responsável por uma coisa tão delicada, sensível, importante, relevante, fundamentalmente para o paciente. Então, o que acontece hoje é isso, né? Os grupos se comunicam, eu estou precisando de tal tipo de paciente com esses critérios. É isso que acontece hoje. Vira e mexe, a gente recebe. E então a gente sabe que tirar não é um médico, tá? Mas tirar qualquer pessoa do WhatsApp é muito difícil, né? Então a gente também vem estruturando aí o chatbot via WhatsApp, que pode ir guiando, né, o médico, o usuário. Sim, né? Não, que eu quis dizer não da ferramenta em si, mas do grupo, né? Exato, mas é que hoje a gente sabe que o WhatsApp claro. E se a gente for pensar em LGPD, o quanto que o médico, o profissional de saúde precisa preservar os dados, Sim. o quanto que eu gostaria dos meus dados preservados. Então, a Lifetime também pensa nisso, Sim. né? Se a gente não pode ir contra o WhatsApp, vamos nos aliar a ele, né? E trazer também uma ferramenta que possa ser rápida, né? Para quem precisar de agilidade naquele momento. Já teve algum caso de o voluntário passar no filtro, na triagem, ser entrevistado por vocês e ser conduzido a alguma pesquisa? Sim, vários. Conte para nós sem dar nomes. Sim, eu tenho um case de sucesso, né? A gente teve um paciente que ele tinha, né, pelo diagnóstico dele, 6 meses de vida. Ele era um paciente de convênio, então ele já tinha recebido as melhores drogas que poderia. E a gente tinha uma droga, né, um estudo disponível com uma medicação que tinha saído na publicação. Ele tinha um melanoma, tinha saído já nas publicações da ASCO como uma droga promissora. E aí a gente foi aplicar o termo de consentimento com ele, eu fui junto com o médico, nessa época ainda estava na operação, porque é o que eu gosto de fazer. E aí ele falou assim, mas como você me garante? Eu já tomei de tudo. Como você me garante que essa medicação vai fazer efeito? Eu falei, eu não consigo te garantir, né? Mas é a oportunidade que a gente tem neste momento. Vamos em frente. E aí foi um processo bem difícil, é um rapaz novo, né? Na época ele deveria ter uns 36, 38 anos. E com um prognóstico péssimo, né? 6 meses de vida e tal. E o tempo para ele ser aceito no programa?
a gente tem um prazo máximo de 28 dias, que a gente precisa checar todos os critérios, né? Para garantir a segurança dele na tomada da medicação. Mas no caso deste específico, a gente conseguiu fazer os exames em 15 dias, a gente validou, ele estava tomando a medicação. Lembrando que já é na fase 3, então, sim, né? Sim, já era um estudo de fase 3. Porque só para você entender, quando o paciente já entra, o ser humano já passou aquela fase, as 2 fases de animal. Sim, a gente já sabe que é uma medicação segura. No animal já funcionou. Exato. Aspas, E no humano na fase importante. 1 e 2 também, né? A gente já tem resposta para fase 1 e 2 em humanos. E esse paciente, ele fez o protocolo. É uma receita de bolo, né? Então, ele pede pra gente fazer determinadas coisas em tanto tempo. Ele tinha que fazer mais ou menos uns 25 ciclos de medicação, né? A cada 15 dias, ele vinha e tomava medicação, 25 vezes. 25 ciclos de 15 dias. Isso. E ele passou a ter Só aí já dá um ano, né? E ele passou a ter respostas muito favoráveis, muito. Até o ponto que ele ultrapassou os 25, ou seja, ele já tinha superado a sobrevida dele. De né? 6 meses. De 6 meses. E aí a gente passou a fazer discussões com a indústria farmacêutica, tipo, o que eu faço com esse paciente, né? Porque eu tenho medo de tirar a medicação, né, e ele progredir novamente e tal. E aí a indústria passou a monitorar esse paciente muito de perto, até que ele fez 75 ciclos. E a gente falou, bom, agora é a hora, né? Vamos fazer um procedimento cirúrgico para tirar, ele era metastático já no pulmão. Ressecamos o pulmão e hoje esse paciente está curado. Caramba, né? Que história incrível. E ele foi curado via pesquisa clínica, né? Se não fosse pesquisado, certamente se esse estudo não estivesse disponível, com certeza ele não tinha. Como ele chegou? Ele chegou através da plataforma ou indicação médica? Ele chegou por indicação médica, a gente ainda não tinha plataforma neste momento, né? Mas o médico que lembrou, através de um processo que a pesquisa, o núcleo fica... Doutor, né, ficava. Doutor, tem um estudo assim e tal. Hoje, pela plataforma, a gente já recrutou 150 pacientes, né, para estudos clínicos. A gente tem pacientes que já foram, né, incluídas em protocolos de pesquisa. A gente ainda não tem um case de sucesso pelo tempo, né, mas a gente já tem pacientes que estavam na fila do SUS e que hoje já estão sendo tratadas via protocolos de pesquisa clínica, que aí sim vieram encaminhadas pela plataforma. E você faz, a Lifetime faz parceria com institutos de pesquisa. Sim. Quais são os principais institutos de pesquisa do Brasil? É muito difícil de eu falar quais são os principais, porque a gente fala muito por área terapêutica, né? Mas hoje, parceiros da Lifetime, a gente tem, né, o AC Camargo, pensando na oncologia, que foi por onde nós nascemos, né? Então, o AC Camargo, o IBCC, a gente tem o Instituto Câncer Brasil, a gente tem o CEPIC. Então, são centros de pesquisa que já estão atuando com a gente, né? A BR Trials, que é um grande centro aí, focado principalmente em psiquiatria. Então, a gente já sai da oncologia, né? Então, a gente começa a trabalhar com centros de pesquisa, né? Fomentar para todo mundo a oportunidade terapêutica. Trabalhar em São Paulo é um privilégio, né? E porque todos os maiores centros de pesquisa estão aqui. Então, a gente precisa também levar assertividade para Norte e Nordeste, né? Para Amazônia, Pará, a gente precisa levar para lá. Se você tem um voluntário que entre nos critérios, mesmo que ele esteja lá no Pará, você vai conseguir trazer custeado pela indústria farmacêutica, certo? Então, você que está mais longe, aqui nós estamos em São Paulo, que é onde nós gravamos, mas se você está numa região mais longínqua, você também tem acesso a tudo isso. Com certeza. Acesso à plataforma da Lifetime, que é web, né? E você vai se voluntariar da mesma forma e você será trazido para ver se enquadra nos outros critérios. Isso é custeado pela indústria farmacêutica. Então, tem aí cuidado que a gente estava falando, exato, né? Exato. Vale para qualquer pessoa no Brasil. E se a gente for pensar no que a gente quer também, que é baratear esse custo, né, operacional do estudo, eu quero trazer, a Lifetime quer trazer uma assertividade para a indústria farmacêutica de dizer, olha, neste mês nós recebemos 10 pacientes do Pará com câncer de mama, metastático, tal. Em vez da gente trazer esse paciente para cá, porque a gente sabe que a gente vai mexer um pouco na qualidade de vida desse paciente também, não é melhor a gente fomentar centros de pesquisa para lá?
né? Então, é isso que a gente precisa. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito rico de necessidades, né? E rico também de vontades, né? Da gente fazer as coisas acontecerem. Então, a gente precisa levar a pesquisa, centros de pesquisa para todo o país, para que a gente consiga que o médico também, né, se sinta acolhido e tenha a informação. Hoje ou amanhã aqui no país, mas também pode ser uma ideia para amanhã você pegar outra parte do outro país, né? Sim. Se a gente faz estudos também... Lifetime internacional. Sim, Top, é o hein? grande objetivo aí. Na verdade, a Porque Lifetime... é uma carência, uma dor que não tem só no Brasil. Não, tem em todos os lugares, principalmente América Latina, né? Sim. Se fala muito em pesquisa nos Estados Unidos, né? Ainda na Europa fala bastante, mas a América Latina ainda é muito difícil de se falar. Acredito que por uma questão cultural, Uma né? pessoa, um argentino, por exemplo, poderia ser voluntário de uma pesquisa brasileira? Pode. Não tem nenhuma fronteira? Não, a gente já atendeu um peruano, uma peruana, né? Tinha um chileno também. Mas residente aqui? Essas Residente pessoas? aqui. Pela Lifetime. Não, pela Lifetime ainda Aí não. pelo IBCC, por Pelo exemplo. IBCC, isso. Mas se tiver uma pessoa na Argentina que está tendo uma determinada doença e quer se voluntariar... Pela mesmo Lifetime, Pela você tá Lifetime, consegue ver. Sim, sem problemas. É que hoje a gente não tem nenhuma ainda... Isso que eu ia falar. incoerência ética na pesquisa. Um protocolo de ser brasileiro? Não, Participar da pesquisa? não. Não é um Algumas não, critério. né? Algumas não. Eventualmente alguma questão Se a gente for racial, falar, então, se a gente regional, for falar daí sim, isso, né? A gente não fala de questões de discriminação dentro da pesquisa, tá? Não, o que eu digo assim, não há nenhum critério, né? Ah, se você é da raça X ou Mas Y, que alguma não... pesquisa pode precisar disso, né? Por exemplo, na área da dermato, pode ser que sim, Isso. né? Não muda. Sim. Mas para os estudos ao qual a grande maioria dos que eu Muda, vi, só pra você entender. Muda porque não se encaixa na necessidade critérios de daquela segurança, pesquisa, do exato. resultado final. Isso. Né? Que você precisa de um protetor solar para peles de tal cor. Sim, e então, que hoje, graças a Deus, a gente fala sobre isso, né? A cor de pele, né? Que antes Sim. era uma cor padrão, a gente hoje fala da cor da pele da pessoa mesmo. Então a gente precisa estudar o quanto de proteção UV aquela pele já precisa teve ter. podcast sobre né? isso. Então a pesquisa em mim é uma coisa, no Moisés é outra, e em você é outra. E assim vai, então pode precisar, mas não há nenhuma barreira regional, né? Não. Então, se você dá um voluntário lá no Acre, né? Hoje como Tomara é que tá? que se você estiver assistindo, né, Moto? Será que tem assistindo a gente no Acre? Não entendi. Será que tem alguém nos assistindo no Acre? Com certeza. Acredito que sim. Acredito que certeza. sim. Tem sim, tem até em Angola, Portugal, Então. Moçambique. As universidades brasileiras estão com recurso ou incentivo para poder fazer as pesquisas? Diminuiu? Como que tá esse cenário no Brasil Hoje tá melhor, né? Hoje, graças a Deus, a gente fala sobre incentivo em pesquisa, né? Com as bolsas de CNPq, FAPESP. As universidades, elas ainda, não posso dizer assim, estão prontas, né? Super capacitadas, não tecnicamente, mas de insumos para poder fazer as pesquisas. Ainda é muito caro, mas a gente já começa a ver uma mudança nesse cenário, o que faz com que as nossas mentes brilhantes, nossos cérebros, né? Os nossos pesquisadores, eles fiquem no nosso país e a gente consiga fomentar ainda mais pesquisas nossas, brasileiras. Deve ter interesse da indústria farmacêutica brasileira ou de fora no Brasil. Sim, justamente muito. pela quantidade da população, pela variação genética. Sim, muito. O Brasil é um país essencial. Por isso que, apesar de ser um país caro para se fazer pesquisa clínica, por todas as dificuldades éticas, regulatórias, que ainda a gente precisa melhorar bastante, o Brasil é essencial, né? Porque essa miscigenação, né, tem mutações que a gente só vai encontrar aqui. Ou que a gente precisa fomentar essa pesquisa aqui para que a gente tenha essa droga disponível para a nossa população, né? Sem isso a gente não consegue. Países recordistas, eu sei que o Brasil está entre um deles, de pesquisa científica, quais são? Países americanos? Estados Unidos e Europa são os principais. O Brasil hoje ele ocupa a 20ª posição, né? A gente... 20ª. Uma boa posição. Mas dá pra, que o mundo mas dá tem pra melhorar 400, bastante. né? Mas ainda dá pra melhorar bastante. Mas se você lembrar do PIB dos países que estão à frente do Exato. Brasil, Sim. acho que é mais ou menos, tem uma relação
parecida, né? Sim, a gente com o investimento, né, de toda a cadeia, a gente consegue ainda chegar em 10º aí nas produções científicas, né, na participação da pesquisa. A pesquisa clínica é um mercado que vem crescendo, né, cada vez mais. A Covid trouxe esse fomento, né, e a gente não pode perder isso. E a gente precisa fazer com que sejamos cada vez mais atraentes, né, nesse caminhar aí. A Covid trouxe um olhar diferenciado para a saúde incrível, sim, né? Porque então isso é um benefício que todo mundo abriu o olho, até a questão da informação, né? Que a gente entendeu que a saúde é extremamente importante, sim, dentro da nossa família, das empresas, né? Abriu muito a mente das pessoas e isso é muito positivo, né? Para pesquisa clínica, por exemplo, imagino que surgiram e surgirão inúmeras outras, afinal tem a Covid, tem outras coisas novas, espero que nunca nos últimos próximos anos nenhuma epidemia, mas com certeza isso abriu o olhar aí do Estado, de governantes, dos profissionais de saúde, de você ouvinte, para fazer barulho aí para acontecer pesquisa e mais uma vez beneficiar o mais importante, que é o paciente. Vocês estão sabendo, eu vi outro dia na internet. Quando fala vi na internet, já dá um pouco de medo. Mas de um novo vírus na China ou Índia, se não me engano. Na Índia, né? Na Índia, fecharam escolas e eu vi sobre isso. Mas ainda eles não têm muitas informações. Fala que né? Parece que tá vindo do morcego. Do morcego, acho que a gente cada vez mais vai ficar mais suscetível ou vulnerável pelo crescimento populacional também, né? E que a gente precisa sempre entender que a ciência está do nosso lado, né? Para poder nos trazer respostas, né? Sem a ciência do nosso lado, a gente não vai ter resposta. Então, eu acho que a gente precisa sempre caminhar acreditando naquilo que as grandes autoridades, né, de pesquisa, de saúde pública, que tenham embasamento para falar e que falem para a gente seguir uma linha, a gente precisa seguir aquela linha, né? Buscar informação nunca é demais, questionar nunca é demais. Eu que trabalho com pesquisa, a minha vida é questionar, exatamente, né? Perguntar por quê, porque eu sou aquela... Nada mais positivo que questionar, questione sempre. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 7 meses, eu tô esperando a fase que ela vai ficar, mas por que, mamãe? Por quê? Porque aí eu vou falar, essa aí eu já sei. Perguntar, né? 20 vezes a mesma coisa. Exato, mas é isso, é a gente perguntar, questionar, né? E a gente estar disponível para que o que a ciência tem para nos trazer de melhor. Porque se a gente não avançar com a ciência, a gente não consegue avançar com os nossos tratamentos. E aí, em vez daquela medicação que trazia muita náusea, que me traz muita dor de cabeça, eu posso ter uma medicação muito melhor. Então, eu vou ter qualidade de vida, né? Eu preciso pensar na minha qualidade de vida e querer o melhor, né? Para o meu paciente, ou para o meu filho, para o meu irmão, seja para quem for. Além de qualidade de vida, mais vida, né? Maior longevidade. Isso. A prática nos mostra que toda essa evolução, toda essa tecnologia só trouxe benefícios, né? E certamente acho que não há ninguém que não tem interesse, tanto o paciente, a indústria farmacêutica, o Estado, o pesquisador, que não tem interesse para que isso aconteça de maneira adequada. E você achou, acho que a união, assim, perfeita, né? A ponte perfeita que estava certamente meio quebradinha, né? Espero que isso aí traga muitos benefícios para, mais uma vez, o paciente final. E para quem quiser conhecer a Lifetime, quem quiser conhecer quem? O voluntário, o instituto, a universidade, o médico... O pesquisador... Quais são as maneiras de divulgação que vocês estão utilizando? Bom, a gente está em todas as plataformas aí, no Instagram, Lifetime Pesquisa... Vamos colocar aqui lá na descrição Lifetime também. PC, no LinkedIn, Lifetime, Pesquisa Clínica. A gente está com o site, né? lifetimepc.com.br. Em todas as plataformas aí conseguem chegar até nós. É só mandar uma mensagem, caso tenha qualquer tipo de dúvida. A gente está aqui para esclarecer, para aproximar, para poder fazer com que o Brasil seja reconhecido como um grande país, né? E que respira ciência, que vive de ciência, que a gente possa desafogar aí o SUS, né? Trazendo
a garantia de que os pacientes serão bem tratados, com equidade, independente da localização que esse paciente esteja dentro do nosso país. Muito bem. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito bom, obrigado, Juliana. Aprendi muito também. Juliana, muito obrigado. Espero que você que está aí tenha aprendido bastante informação, espalhe. Juliana, uma mensagem final. Falamos aqui sobre as questões técnicas, né, da pesquisa, falamos aí bastante sobre a Lifetime. Parabéns para a Lifetime pela iniciativa incrível, sucesso, brilho para vocês. Mas deixa uma mensagem final em relação a tudo isso que nós conversamos, para que o nosso ouvinte leve aí para sua vida. Bom, Lifetime é vida, né? É propósito, é acreditar que a gente sempre pode fazer diferente nas pequenas ações. E eu gostaria muito de deixar aqui a palavra para a gente acreditar, né? No que a ciência diz, no que a gente pode promover de equidade, de tratamento para os nossos pacientes. Para você que precisa de um tratamento, vem com a gente. Vem ser Lifetime, que a gente vai cuidar muito bem de você. Sucesso, parabéns para vocês. Um bom caminho, um excelente caminho e mais uma vez, parabéns mesmo pela iniciativa. Muito obrigada pela Moisés, oportunidade. Obrigado, doutor Cílio. Obrigado, Juliana. Até o próximo episódio. Acompanhem, compartilhem, Pode Doutor. Fiquem bem.